Boa noite, caros alunos. Eu vou fazer uma gravação assim, depois eu mando o slide para vocês. A prova tá tudo dentro daqueles conteúdos que eu mandei para vocês: virose, né? Parasitose, a micose, as células do sangue e as doenças do sangue, certo? E vocês aí estudem o outro, né, o outro slide anterior. Eu vou mandar, certo? Mas eu vou gravar assim porque já não tenho mais o sistema. Eu tentei com um sistema novo que eu coloquei, só que ele grava e ele vai fazendo metade, ele não vai com mais tempo, certo? Então, vamos fazer a nossa revisão da prova. É o que vai cair na prova, né? O que é virose? As viroses podem ser definidas como doenças ocasionadas pelos vírus. Essas patologias são mais diversas, né? Entretanto, os sintomas muitas vezes acabam sendo bastante similares. Se a gente for ver, os sintomas da virose comum, né, a influência, né, vai ver que tem todos os mesmos, quase os mesmos sintomas. E agora, né, com o coronavírus, né, com as variantes, nós também temos os mesmos, quase os mesmos sintomas, né? Então, é mais comum as viroses que destaca febre, dores, corpo, dores nas articulações, dores de cabeça, vômitos ou diarreia. Então, se a gente for ver, quem teve o coronavírus ou quem ainda não teve, já sabe que tem também esses sintomas, né? Que pode ser bem parecido com as viroses, né, comuns. Então, o que que é a causa? As causas delas são a gripe, transmitida pelo vírus influenza, a herpes simples, transmitida pelo vírus herpes humano, paralisia infantil, transmitida pelo vírus poliovírus, raiva, transmitida pelo vírus lisavírus, né? Aí a cura, como seria a cura dessas viroses? Né? A cura é rápida, né? Então, quando é uma virose comum, a gente sabe que é rápido. A virose comum, você fica em casa, você toma bastante líquido, você vitamina C, né? Como uma alimentação leve, não precisa comer alimentação, né, pesada, mas uma alimentação que tenha realmente uma substância, né? E vem verduras, né? As frutas e tudo isso mais, certo? Então, a parasitose, que é um conteúdo também que vai cair nessa prova, né? A parasitose são doenças mais comuns do mundo. Então, o que que é? Tanto as vermes, né? Então, eu tava até imaginando uma coisa aqui, né? Porque na questão dos vermes, né? É um parasita. O vírus também é um parasita, mas o vírus ele fica na célula, né? Então, o vírus só pode ser visto ao microscópio. Já a os parasitas, né, que são o amebias, né, a giardia, tantos outros, né, a tênisa, o esquizossomo, né, então essas daí a gente vê mesmo, né, dentro do nosso intestino, na nossa barriga, né, de outra forma, tem mesmo os elementos, né, que são os protozoários. Aí nós vamos distinguir vírus de protozoários. Por isso que também há uma diferença entre o tratamento para vírus e protozoários, né? Então, as parasitias mais felizes são amebias, as carandias, né? Ancilostomias, atenas. Então, assim, essas são as mais comuns. Quais os sintomas? Aí você vai pensar, né, vai estudar bem quais os sintomas. Lógico que a questão não vai ficar simplesmente dessa forma, vai ser um pouco objetivo, né? E aí vocês vão responder, né, com uma cruzinha ou eu vou fazer ainda o gabarito, já tá a prova completa, eu vou fazer ainda o gabarito, certo? E vocês vão me entregar o gabarito. Então, os sinais, né, os sintomas. Então, os sinais e sintomas mais comuns que faz suspeita da parasitose são dores abdominais, diarreia, náusea ou vômito. Quem de nós não teve, né? Excesso de produção de gases, diminuição do apetite, perda de peso e às vezes tosse, febre, falta de ar. Também pode causar anemia, coceira no ânus e apetite. Então, quando eu falava sobre a questão do sangue, vê que todas essas parasitas, eles pegam, a primeira coisa são sangue, né? E depois vem
a questão de toda a imunidade do ser humano. E as micoses? Então, a micose é uma doença causada por fungos que pode acometer a pele, unha, couro cabeludo, virilha, região genital, levando ao aparecimento de diversos sintomas de acordo com o local da infecção. Então, a gente sabe quando a gente tem, né, as micoses da pele, né, ou quando está com fungos, né, que é a candíase, ou alguns outros fungos que a gente tem, né, na parte genital, né. Então, ela causa toda uma infecção, certo? Então, é comum, porque a candíase, ela nossa, é próprio tanto do ser humano, mas quando ela está exageradamente, já vem com outro odor, a gente sabe que já é para uma questão de tratamento, né? Porque aí já está ultrapassando do que é mesmo próprio do ser humano. Então, quais os sintomas? A infecção causada por fungo, a micose, costuma atacar a pele, unhas, couro cabeludo. Em geral, ela provoca sintomas como coceira, manchas brancas, rachaduras, entre outros deles, deformação nas unhas, né? Então, são esses os aspectos que a gente vai encontrar os fungos, né? A gente já debateu muito sobre isso. Então, quais os tipos de tratamento? Aí, existem diferentes tipos de tratamento para micose de pele. A pitiríase vesicular, astênese e a candidíase, né? Então, se a gente for ver para cada doença aquilo que eu pedi a vocês, tem o tratamento necessário para isso. Então, reveja lá, estudem bastante sobre isso. Então, para tanto, a necessidade de colher fragmento, lesão através de um raspado da pele, que ele raspa a pele, ou de unha para identificação do fungo, por análise direta por exame de cultura, no qual o material a micose é posto em meios próprios para o crescimento deste micro-organismo, sua posterior identificação. Então, a gente viu lá a questão dos tratamentos, né, que eu pedi para vocês fazer um quadro, né, desses tratamentos. Seria até bom entregar junto com a prova, porque se caso alguém ficar com uma nota um pouco baixa, se for alguma coisa mínima que falte, pode ser que eu acrescente, certo? Então, tipos de tratamento para a parasitose, virose e micose. Então, sempre há o diagnóstico laboratorial, tanto de um como de outro, né? Então, o diagnóstico laboratorial das micoses superficiais consiste no exame micológico direto da cultura em meio a sabaurade, H. peptona e glicose. Então, para curar a virose rápida é importante ficar em casa, repousar, como também, né? Aquilo que a gente vai falar. E aí vem o tratamento da parasitose, que é com mebendazol e albendazol, né? Então, as drogas que para botar os nossos parasitinhas do intestino fora, né? Então, existem 3 tipos de principais de células sanguíneas. Então, vamos ver a questão das células. Vocês têm, eu falei muito sobre essa questão das células, quais eram as células, e vocês vão ver. Então, o glóbulo vermelho, os eritrócitos, os glóbulos vermelhos ou hemácia, são responsáveis pelo transporte de oxigênio dos pulmões para todos os tecidos do corpo. Então, as plaquetas são células pequenas responsáveis pela coagulação do sangue. E os glóbulos brancos, que é o que traz os anticorpos, que é as defesas do nosso corpo. Então, vocês retomam os slides anteriores, retomam os estudos anteriores e vocês vão ver sobre esses aí, certo? Quais as funções do glóbulo branco e o glóbulo vermelho? Então, a do glóbulo branco, ele tem uma pigmentação de hemoglobina, né? Então, a coloração não é seu único papel. Ela é essencial para que a função do glóbulo vermelho seja cumprida, que é transportar e entregar oxigênio pelo corpo. Então, o nosso sangue, né, aquela cor vermelha, ela vai transportar o oxigênio para o nosso corpo. Então, quando falta isso, aí vai dar anemia, né? Depois, quando falta oxigênio, a gente já está com pouco oxigênio, então, né, já está faltando bastante como é que se diz, causando anemia, quase a morte, né? Também com relação aos, como é que se diz, dependendo da própria doença, né? Recolher gás carbônico, então, ele transporta oxigênio e ele colhe o gás carbônico. Os glóbulos vermelhos. Os glóbulos brancos são os leucócitos, então constitui parte importante da defesa do corpo contra os organismos infecciosos, as substâncias estranhas e o sistema imunológico, né? Então, é a nossa defesa.
os anticorpos. E aí a gente vai ver, vocês vão ver lá as doenças, quais são as doenças que tem quando as hemácias, né? Quando a coloração, os glóbulos vermelhos, eles estão a mais, e aí vocês estão vendo também as doenças, como os glóbulos brancos são as mais, quais são, né? Aí vocês vão ver essas doenças. Aí aqui as doenças do sangue, os principais tipos de doença do sangue para ficar anemia, né? Anemia caracterizada pela taxa de hemoglobina anormal do sangue, né? Anemia falciforme, esse tipo de anemia mais incomum afeta a produção dos glóbulos vermelhos no sangue. Aí vem hemofilia, né? O transtorno das plaquetas e o distúrbio das células. Então são esses que vão causar a doença, né? E depois até chegar aquela questão que eu falei anterior, né? O câncer do sangue, que seria a leucemia, né? E aí a gente vai ver, né, como é feita, sei lá, você retorne quer dizer, o slide anterior, certo? Os sintomas causados por mais frequente por redução de componentes do sangue. Então, a redução do glóbulo vermelho, a hemoglobina, pode causar sintomas de anemia, como fadiga, fraqueza e falta de ar. A redução dos glóbulos brancos ou de proteínas do sistema imunológico pode causar febre e infecção recorrente, quando não é uma situação mais grave, né? Então, qual o tratamento? De modo geral, para tratar doenças do sangue, são utilizadas a quimioterapia, quando é caso de câncer, citotóxica, a imunoterapia, a radioterapia, com menos frequência, e a cirurgia, né? E vem a questão até cirúrgica, né? Porque aí tem a questão como é que se diz? Fazer a cirurgia. A cirurgia é útil para definir o diagnóstico através da biópsia, né? Então, faz uma pequena cirurgia para saber como é que, para poder ter o diagnóstico da doença. Então, vocês estudem. Eu espero, né, que vocês consigam atingir, né, mesmo logo no início, eu sei que foi um pouco mais difícil, mas o que eu fiz para vocês sobre o tratamento, né, sobre o que era todos aqueles, né, os reinos, todos aquilo outro, era para que a gente chegasse a um histórico dessas doenças, né, e que essas coisas existem, todos os seres vivos existem, né, então a microbiologia, eles estudam os micro-organismos, né, e os micro-organismos são exatamente essas coisas, né? Aí você vai destacar entre os reinos, né? Os micro-organismos, né? Que são os vírus, né? As bactérias, né? E os fungos, e os outros, né? Os parasitas, que são protozoários, né? É aquilo que causa mais problema no ser humano, né? E o ser humano também é do micro-organismo. Quando eu dei a questão das células, eu queria falar sobre as células, que nós também somos formados por células. Nós somos formados por coisas micros, né? Para poder constituir o nosso corpo e a nossa química, né? Porque tem toda uma química dentro de nós, certo? Então, vocês estudem. Eu espero que façam boa prova, né? Muita gente que fez o trabalho, que fizeram todos os trabalhos, com certeza já estão passados, mas façam a prova, não deixe de fazer a prova, porque até agora no Biofísica deixaram de fazer a prova confiando que só os trabalhos iam passar, e na verdade estão para fazer a outra prova, porque não alcançou a média, certo? Então a gente divide. Tem várias pessoas que tiraram nota boa, mas aquilo é dividido por 3. Então, aí, quando faz, dá a média e não sai o que deveria. Uma boa noite para vocês e foi muito bom trabalhar com vocês, tá? Vocês me ensinaram bastante, né? Então, sobre microbiologia, vocês me ajudaram durante esses 4 meses, né? A estudar, me aprofundar bastante sobre o que é microbiologia e parasitologia, certo? Como eu dava na escola pública, visão geral de biologia, eu nunca me preocupei de pegar a microbiologia, mas para mim foi uma riqueza, certo? Espero que vocês tenham assimilado alguma coisa. Boa noite.